Só boa noite. Vamos dar início aqui a essa live. Queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença da Monique, do Pedro, do Vinícius, que vão participar aí com a gente hoje desse bate-papo. Hoje a ideia aqui é a gente falar um pouquinho de como fazer uma boa gestão, principalmente de caixa de empresas, nesse cenário de juros baixos, né? Um juros baixo que veio, na nossa percepção, para ficar por um bom tempo, e muito mais do que juros baixos, juros real negativo, né? Nós tivemos o IPCA 15 saindo semana passada com 0,94 de alta, CDI rodando a 0,18, então isso já fazem 3 ou 4 meses, né, que isso vem acontecendo sucessivamente, ou seja, a rentabilidade conservadora dos nossos produtos hoje não está batendo inflação. Então, a Monique aí, o Pedro e o Vinícius aí vão nos ajudar a dar uma dicas aí para a gente, na verdade, como a gente consegue estruturar uma carteira para a gente poder maximizar resultado dentro do perfil de risco de cada cliente. Evidentemente que quando a gente fala de dinheiro de empresa, a gente sempre fala de um perfil normalmente, né, para caixa um pouco mais conservador, mas tem alguns empresários que usam pessoa jurídica e têm investimentos de mais longo prazo e querem também acessar um pouco mais, ter um pouco mais de perfil de risco. Então, os três vai nos ajudar aqui a poder chegar aí numa carteira focada em pessoa jurídica para caixa, para curto, médio e longo prazo, para cliente conservador, cliente moderado e cliente arrojado, tá? Antes de passar a palavra aí para a Monique, eu queria primeiro falar um pouquinho da Aspen, né? Primeiro, eu sou o Cláudio, né? Eu sou um dos sócios da Aspen Investimentos. A Aspen, ela foi inaugurada em maio do ano passado e a gente começou na Aspen, assim como todo o escritório XP, focado bastante no primeiro momento com uma carteira de pessoa física, né? Então, a gente tinha um atendimento muito focado em pessoa física, porque os nossos assessores vieram naturalmente de banco, de alta renda e trazendo clientes com esse perfil. No final do ano passado, a gente já percebeu a necessidade de ampliar esse leque e nós, no final do ano, no começo do ano agora, trouxemos o Henrique, que é o nosso sócio de pessoa jurídica. Ele cuida muito mais focado, ele é mais focado em crédito, câmbio e seguros, né, para a empresa. E nós aqui, eu sou eu sou o head comercial, e aí, quando a gente fala de investimento, na verdade, mesmo que seja pessoa jurídica ou pessoa física, a gestão passa por mim aí para a Emília, pela Emília também, que é a outra sócia, e pelo Luigi também, para a gente poder fazer a melhor recomendação de investimento para vocês, tá? A Monique, ela é a nossa head de empresas, a nossa grande parceira dentro da XP, e está muito próximo com a gente. Eles montam, né? A Monique vai falar um pouquinho depois também disso, mas eles eles já trazem para a gente uma sugestão muito pronta, muito bem trabalhada, né? Tanto com o Pedro também, para que a gente faça a melhor sugestão de alocação e de investimento aí para vocês. Então, assim, Murico, começando já, dentro desse cenário que a gente comentou de juros baixos, né, com essa tendência aí de permanecer por um período bastante longo de tempo, né, mais do que juros baixos, juros real negativo, você acredita que a gestão de caixa mais eficiente aí, ela se torna relevante, né? É importante você ter uma gestão de caixa mais eficiente com esse cenário que a gente vive? Boa noite a todos. Obrigada, Cláudio, pelo convite de estar participando aqui com a Aspen. Acredito que vai ser uma noite com bastante conteúdo. Como você bem colocou, né, a gente tem como objetivo principal levar alternativas que sejam mais interessantes aqui para os nossos clientes, pessoa jurídica, levar um pouco mais de educação financeira, né? Então, todo o trabalho que nós fizemos para a pessoa física, a gente quer, de fato, transformar também, né, o caixa das empresas. Bom, esse cenário de juros mais baixo acabou despertando, né, de fato, um interesse de trabalhar uma gestão um pouco mais eficiente, né? A gente sabe muito bem que muitos empresários, né, os profissionais que estão ali cuidando dos seus caixas, eles tinham como hábito, né, trabalhar somente aquele controle de receitas e despesas, controle de estoque,
sempre tentando diminuir custos, né? A gente viu aí muitas empresas também nesse momento de pandemia reduzindo o seu quadro de funcionários, e agora que nós estamos retomando, né, as atividades à normalidade, as empresas percebem que estão mais eficientes também, então tiveram aí realmente uma redução de custo, mas os investimentos sempre ficam em segundo plano, né? Muitas empresas acabam perguntando, né? Os empresários sempre nos questionam, poxa, mas faz sentido, né? Aplicar o dinheiro do caixa da empresa, não é melhor manter ele lá em liquidez para que em uma eventual necessidade a gente tenha a liquidez e utilize esse recurso? Bom, a resposta, né, em todos esses casos, sempre depende, né? Depende de cada situação. Eu acho que hoje trabalhar com uma estratégia que nós tínhamos há anos atrás, né, onde nós tínhamos uma Selic a 2 dígitos, onde não tinha uma grande preocupação em remuneração, né? Um produto só, ele já teoricamente mantinha aí uma liquidez, tinha uma taxa pré-estabelecida e entregava uma rentabilidade teoricamente razoável, né? E aqui eu estou falando no famoso CDB com liquidez diária, que é basicamente o produto que grandes empresas acabam alocando em seus caixas. E eu não estou dizendo que ele é um vilão, né? Ele pode sim ser implementado dentro das nossas carteiras, mas o nosso objetivo principal é hoje, né, através do escritório, através dos assessores, né, que têm uma expertise em investimentos, começar a levar realmente essa assessoria muito mais próxima aos clientes pessoa jurídica. No mercado, né, esse atendimento não é dado, né? Hoje a gente sabe que para se levar alternativas mais interessantes para os nossos clientes, a gente primeiro precisa conhecer. A gente primeiro precisa fazer aí um levantamento de como que está esse fluxo de caixa, né? Como que as empresas se comportam, né, ao longo do tempo. Quais são os planejamentos para os próximos 60 dias, 180 dias, um ano, né? Existe aí um planejamento de novos investimentos para 2021. Então, é claro que no meio da pandemia, logo lá no início, muitas empresas já tinham seus planejamentos do ano, né, preparado, porém, devido à crise, acabou tudo sendo bagunçado, né, tudo sendo retomado. E aquele caixa que eventualmente estava num prazo mais longo, também foi trazido para um caixa mais de curto prazo. Mas foi um momento momentâneo, né? Num momento 100% de incerteza. Agora que a gente já tem aí um horizonte mais claro, né? De como que a gente vai ter os próximos passos para essa vida pós-pandemia, a gente já tem uma preocupação de começar realmente a trabalhar essa alocação mais assertiva junto às empresas. Então, não só entender o fluxo de caixa hoje dessa empresa, mas também entender quais são as políticas de investimento vigente. Quando eu digo política de investimento, é basicamente determinar quais são os perfis, né, das empresas, como que eles estão acostumados, quais são os produtos que eles têm maior conhecimento, que têm aí um maior conforto. É claro que a nossa missão, né, fazer realmente as quatro mãos, é levar alternativas que às vezes os clientes não conhecem ainda, mas que sejam produtos interessantes. Então, o objetivo principal é mostrar para os nossos clientes, pessoa jurídica, todos os investimentos, né, que nós temos aí disponíveis e que no mercado, nos bancos em si, eles acabam ficando limitados a um monoproduto, seja por falta de experiência do profissional que está na ponta, seja também por conta do viés, né, de um banco para a pessoa jurídica ser mais voltado para crédito, então eles têm lá uma prateleira cheia de produtos, então o investimento normalmente ele é utilizado somente como garantia de operações, então coloca-se no produto que teoricamente é melhor para o banco, né? Então hoje o nosso trabalho sim, vai ser entender esse fluxo, entender as políticas e caso as empresas não tenham um perfil, uma política definida, a gente está aqui justamente para desmistificar isso e mostrar como que a gente pode estruturar, né, uma política, seja por emissor, seja por rating, né, seja por prazo, para que a gente consiga, assim, elaborar, né, estruturar um portfólio que atenda, né, os 3 pilares principais. Eu diria que é a preservação do capital, a liquidez, né, e a rentabilidade. Quando eu digo liquidez,
dado esse diagnóstico que a gente vai fazer, então é identificar o que de fato a gente vai ter que manter em liquidez diária, o que a gente consegue colocar para D1, D15, D30, 60 dias, 90 dias e assim por diante. Hoje, os produtos com maior liquidez são os produtos que tendem a ter uma menor remuneração. Então, eu estou falando, eventualmente, de um ativo de renda fixa ou, eventualmente, até um fundo de investimento, né? Um fundo conservador. Então, todos esses produtos com uma liquidez mais imediata, eles tendem a ter uma rentabilidade mais tímida. Então, esse escalonamento de liquidez, independente da estratégia, seja em fundos ou em ativos de renda fixa, se faz necessário nesse momento. E é aí que a gente vai conseguir ter uma remuneração mais atrativa para atender a necessidade do nosso cliente frente a um cenário de juros que nós temos aí nesse momento. E que, como você colocou também, né, é um momento que ainda vai se perdurar por alguns anos. Tomara, né? A questão dos juros mais baixos é muito bom aí para a economia. É claro que a gente provavelmente vai ter aí um aumento ao longo do tempo, mas chegar a 2 dígitos como nós tínhamos há anos atrás, eu acho que dificilmente a gente vai chegar aí no médio prazo, né? Então, a gente tem que começar esse trabalho de imediato, né? Não pode deixar para amanhã, tem que começar esse trabalho de gestão mais eficiente a partir de agora. Legal, Monique. E com o Selic a 14%, né, era bem mais simples, né? Você coloca lá no CDBDI a 80% do CDI, ganha lá quase 1% ao mês e estava satisfeito, né? Legal, Monique. E para fazer o que você comentou, né, de você fazer um planejamento, você ter uma plataforma aberta, né? Ou seja, acesso a vários produtos de mercado, a vários emissores de mercado, como é o caso aí da XP, facilita muito o seu trabalho? Sem dúvida, né? Eu acho que o grande diferencial de uma empresa é ter aí a gestão do seu caixa através de uma plataforma aberta como a XP, vai trazer grandes benefícios, né? É uma plataforma onde o cliente em si vai ter, através de um único canal, toda a sua diversificação de portfólio. Então, ele vai acabar centralizando todo o seu caixa, né? Independente de ser curto, médio ou longo prazo, e ele vai ter realmente mais oportunidades, mais alternativas. Então, falando em produtos em si, em como que a gente se diferencia, né? Eu vou iniciar aqui falando pelos ativos de renda fixa, que são os produtos mais conhecidos, são os produtos que as empresas mais buscaram nesse momento de crise, né? Então, falando aí, eventualmente, no famoso CDB, a gente sempre brinca com os nossos clientes que renda fixa não é só CDB, mas começando por eles, hoje a XP ela tem aí duas formas, né, de disponibilizar os ativos de renda fixa através da nossa plataforma da XP, tá? O primeiro mecanismo seria a negociação no mercado primário, que é a negociação da tesouraria da XP com a tesouraria de bancos que não tem aí uma rede muito grande de distribuição. Então, a gente acaba levando a oportunidade de apresentar novos emissores para os nossos clientes através dessa necessidade desses players de não ter aí uma rede muito vasta. Então, hoje, a gente acaba tendo papéis, né, de grandes bancos, né, bancos bem consolidados, com porte menor em comparação aos principais bancos do país, mas que tem uma boa avaliação de rating. Então, eu estou falando aqui, por exemplo, de um banco da Ecoval, Banco Sofisa, Banco Votorantim, Banco ABC, os bancos de montadora. Então, às vezes, Cláudio, muitas empresas desconhecem alguns nomes, desconhecem, por exemplo, os bancos de montadora, mas os bancos de montadora têm realmente uma boa avaliação de rating. Então, eu citaria aqui o Banco CNH, Banco Fides, Banco Gemac, né? Onde a gente consegue entregar uma taxa mais atrativa em comparação aos grandes bancos, mas considerando que os dois bancos, né, esses dois nomes, eles têm aí a mesma avaliação de rating, né, que são AAA. Então, às vezes a empresa ela tem uma resistência por não ter muito conhecimento sobre o emissor, fica preocupado em fazer a alocação dos seus caixas nesses emissores, mas a gente tem como tarefa, né, sempre munir os nossos clientes de informações
sobre o patrimônio desses bancos, né? Como está realmente os números desses bancos. Então, considerando, né, as empresas mais com caixa operacional, que trabalham com um caixa de curto prazo, né, de 60, 90, 180 dias, até praticamente um ano, a gente não vê grande preocupação, porque todo emissor tem uma avaliação de rating por uma agência de classificação. E essa avaliação ela é feita uma vez ao ano, né? Ela é anual. Então, considerando esses papéis, né, de prazo mais curto, a gente sim consegue levar, né, e dar realmente uma credibilidade maior, né, para os nossos clientes, porque não é do dia para a noite que um emissor eventualmente vai perder o seu grau de avaliação, né? Então ele não vai sair, por exemplo, de um AAA até BBB-, por exemplo, de um dia para o outro. Vão haver sinais, né? Então a gente está aqui justamente para acompanhar todo esse processo. E à medida que a gente percebe, eventualmente, que teve um downgrade de rating, a gente sempre vai estar falando para os nossos clientes e movimentando essas carteiras, né? Esse é o ponto importante também. O grande diferencial é que aqui, dado tantas oportunidades que a gente tem, a nossa carteira não fica estática, né? O assessor, ele sempre vai estar olhando o que tem de melhor dentro da plataforma e sempre vai estar provocando o nosso cliente. Olha, essa alternativa está mais interessante, vamos trocar esse papel, vamos trocar esse fundo. Então, esse é o nosso trabalho para melhor remuneração, essas movimentações, é esse acompanhamento mais próximo. E aí, né, não só de CDB, a gente tem, né, a nossa plataforma de ativos de renda fixa, mas a gente também tem um segundo mecanismo, que é um mecanismo que eu diria que é um grande atrativo, principalmente para as empresas que têm uma política um pouco mais restrita, né? Restrita por emissor em si, buscando a alocação somente nos principais bancos do país. Então, a gente tem aí o mercado secundário como alternativa, onde a XP hoje tem mais de 70% de market share, né, em negociações. Então, hoje, a gente consegue, sim, trabalhar letras financeiras desses grandes bancos, né? Então, o mercado secundário, até para ficar mais didático, né, para os nossos clientes que estão nos assistindo, é a negociação entre os investidores institucionais, né, e a XP. Então, à medida que esses investidores institucionais estão se desfazendo de alguns papéis, né? Vamos falar aqui dos fundos de investimento, dos gestores. A XP, pelo fato dela ter uma grande participação no secundário, ela acaba acessando esses papéis dentro do mercado secundário, e aí a gente vai acabar acessando Banco Safra, Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander, Votorantim. Então, todos esses grandes bancos que eventualmente o nosso cliente não vai buscar uma letra financeira no emissor, porque o papel em si, né, a característica de uma letra financeira tem um prazo fechado mínimo de 24 meses e por muitas vezes não vai se encaixar de fato dentro daquele fluxo da empresa, ele acaba deixando de alocar nesse produto que tem uma remuneração melhor em comparação ao CDB por conta do prazo. Então, à medida que a gente consegue acessar esse mercado secundário, a gente vai buscar esses papéis mais próximos do vencimento. Então, papéis que foram emitidos lá no primário, né, pelo Bradesco, Itaú, há 3 anos, a gente vai acessar eles com 180 dias para o vencimento, 1 ano para o vencimento, e aí sim a gente vai conseguir acessar, conseguir encaixar, né, esse produto dentro da necessidade do nosso cliente, tá? E aí, ainda assim, alguns clientes podem nos questionar, poxa, mas mesmo com vencimento para 180 dias, para 1 ano, pode ser que eu não consiga encaixar dentro do meu fluxo. Existe a possibilidade de ter liquidez? Sim, existe a possibilidade. Da mesma forma que a gente compra, a gente vende. É claro que a gente sempre vai tentar enquadrar os vencimentos dentro da necessidade do planejamento da empresa, mas ao passo que o cliente, ao invés de deixar num CDB com liquidez diária por uma eventual necessidade, à medida que ele já tem aí um planejamento mais estratégico, caso ele tenha uma necessidade, a gente consegue vender esse papel a mercado no mercado secundário.
Então, não deixar dinheiro na mesa. Então, assim, são essas pequenas estratégias que a gente acaba tomando, mantendo aí a necessidade de liquidez, né, e trazendo uma rentabilidade melhor, que a gente vai conseguir agregar. Além dos papéis dos emissores bancários, né, estou falando de CDB e letras financeiras, no mercado secundário a gente também leva alternativas de títulos públicos para os nossos clientes de pessoa jurídica. Esse é um acesso que na pessoa física eles fazem através do Tesouro Direto, né? Nos bancos, o título direto, né, o título público, eles não acessam via banco. Então, pela nossa plataforma da XP, a gente consegue proporcionar essa possibilidade do cliente acessar diretamente um título público pela nossa plataforma, tá? Então, hoje, né, falando em liquidez, ao invés do cliente centralizar toda a parcela do seu caixa num CDB com liquidez diária, a gente pode levar como alternativa letra financeira do Tesouro, né? Que tem uma profundidade enorme e é o menor risco país. Então, não só os produtos com liquidez, mas também trabalhando o horizonte mais longo, trabalhando com papéis aí que são atrelados à inflação. Então, tudo isso acaba corroborando aí para uma melhor rentabilidade, né? E ainda, né, dentro dos ativos de renda fixa, a gente também tem os papéis corporativos, que os papéis que a gente entende que tem aí uma maior atratividade nesse momento em termos de prêmio. Então, a gente está falando aqui de debentures, de CRIs, de CRAs, que a gente pode estar implementando dentro das carteiras das pessoas jurídicas. Claro que a gente sempre vai levar as empresas que têm uma boa avaliação de rating, que são conhecidas de mercado, e sempre tentando encaixar também dentro do fluxo e necessidade da empresa, tá? Então, em ativos de renda fixa, a gente percebe que a gente consegue acessar múltiplos emissores através de um único canal. Então, hoje a empresa não tem a necessidade mais de abrir diversas contas em bancos, né? E acabar alocando aí uma parcela do seu caixa em cada instituição. Hoje, a plataforma da XP ela veio para ser um diversificador, né? E além dos emissores que ela própria tem relacionamento, a gente também tem os CDBs, né? Os papéis do próprio Banco XP, tá? E falando brevemente sobre a plataforma de fundos de investimento, né, complementando os nossos diferenciais, a gente tem aí uma plataforma totalmente aberta, né, totalmente transparente. Então, ao passo que lá no banco, a pessoa jurídica ela vai ter acesso ali a 1, 2, 3 fundos, normalmente com uma gestão mais passiva, altas taxas de administração e que eventualmente tem uma estratégia muito correlacionada, né? Que o que vai diferenciar eventualmente um produto, né, um fundo do outro, é o volume de aporte mínimo. Então, dado que o banco em si não tem aí muita manobra, muita possibilidade de diversificação, apresentando só alternativas da própria asset do banco, a gente aqui dentro da XP não só vai oferecer os fundos da XP Asset, mas também vai proporcionar a possibilidade dos clientes acessarem fundos de gestores independentes, gestores nacionais e internacionais. Então, a dinâmica de alocação, entendendo, né, quais são as classificações que esses fundos, que esses clientes podem alocar, seja em fundos de renda fixa, multimercado, fundo de ações e assim por diante, a gente vai conseguir também trabalhar de forma escalonada de liquidez. E é isso que a gente vai conseguir, dessa forma que a gente vai conseguir agregar um pouco mais de rentabilidade aí para os nossos clientes, Cláudio. Legal, Monique. O que você comentou do mercado secundário é fundamental, né? Porque você consegue alongar a sua carteira, né? Você consegue fazer dentro do planejamento do seu caixa, alongar a sua carteira, mas tanto para a gente acessar a LF, quer dizer, emissões secundárias, que a gente consegue no mercado secundário, a gente consegue acessar, como eu consigo dar segurança para o cliente numa eventualidade, evidentemente que a taxa combinada vai ser no vencimento, mas numa eventualidade, uma necessidade de liquidez, de imediato ele consegue fazer liquidez com facilidade, porque a gente tem mais de 70% do mercado secundário, né, Monique? Exato, Cláudio, exato. São alternativas que, por muitas vezes, não está muito no radar das empresas, elas desconhecem essas possibilidades, não. Então, é por isso que é importante a gente sempre falar um pouquinho, né, do que a gente tem e como que eles podem trabalhar uma gestão mais eficiente.
Porque, na verdade, o que a gente percebe? As empresas sempre estão buscando um CDB com liquidez diária, aí fica aquela briga entre instituições que um paga 100, outro paga 99, outro paga 101, só que não é ali que o caixa da empresa, de fato, vai ser remunerado. É claro que as empresas têm né, cada empresa tem a sua estrutura, umas com caixa mais de curto prazo, outras com caixa mais alongado, mais projetado, já tem uma estrutura mais robusta, né? Então, frente a isso, a gente sabe que, entendendo, a gente não vai conseguir manter uma mesma estratégia para todos os tipos de caixa, né? Então, a gente vai analisar caso a caso e tentar encaixar realmente essa diversificação de produtos para remunerar melhor esses caixas. Legal, Monique. Eu vou passar agora a bola para o Pedro. A Monique falou que a gente tem muitos fundos, muitos papéis. Eu queria saber de você aqui como é que a gente faz, porque são mais de 400 fundos, né? São mais de 120 gestoras que a gente faz análise. Como é que a XP consegue selecionar qual asset, qual gestora, qual papel que vai entrar na nossa plataforma? Legal, Cláudio. Pô, beleza. Boa noite para você e para todos. Cláudio, para te responder essa pergunta, eu vou ter que começar com uma provocação que é a seguinte: os fundos, eles são um veículo, inclusive esse termo é muito utilizado no mercado, né? É um veículo de investimentos. E assim como o seu carro, você pode usar ele para viajar, você pode usar ele para negociar, você pode usar ele para ir todo dia para o trabalho. Então, o fundo ele é um veículo que faz diversas e diversas coisas. Por que eu estou falando isso? Não é óbvio eu te responder de forma prática qual é o melhor fundo, porque existem razões diferentes para se ter um fundo. Então, eu hoje trabalho com alocação, vim aqui conversar com vocês sobre montagem de carteira, mas eu já trabalhei muito com o cliente pessoa jurídica, seja do lado da estruturação de dívida, seja do lado da estruturação patrimonial, enfim, em casos que é uma família e etc. E eu sei que um dos grandes mitos que impede o cliente pessoa jurídica de começar um relacionamento com o escritório, começar um relacionamento com a XP, é o mito de que, olha, eu não quero tomar risco, então eu não posso investir. Mito. Você tem diversos investimentos com risco soberano, que inclusive muitas vezes você não consegue ter isso no seu banco, né, como a Monique já bem colocou. E segundo, eu não posso investir porque eu não posso ficar com o dinheiro preso. É mito, você não precisa ficar com o seu dinheiro preso para você poder investir. Então, assim, ao longo da minha carreira e das equipes que compõem a XP, nós temos pleno conhecimento de que você tem uma pessoa jurídica que é uma incorporadora, então ela tem um volume grande de caixa, que ela não precisa na maior parte do tempo, mas quando surge uma oportunidade, ela precisa dispor de uma grande parte desse recurso, de forma rápida. A gente sabe que existe uma varejista que tem entradas e saídas e que normalmente são previsíveis, ela sabe quando ela vai ter que fazer pagamento em alguns meses, algum recebimento também com atraso, assim como a gente sabe que tem as pessoas jurídicas que se confundem com o patrimônio de uma família. Só um segundo que eu vou espiar. Tá no mute. Perdão de novo. Assim como a gente sabe que algumas famílias têm o patrimônio na pessoa jurídica, mas na verdade são bens da família, bens, enfim, que elas utilizam, que por alguma razão está na pessoa jurídica. E é claro que esses três exemplos que eu dei são muito diferentes e a gente sabe que 3 é pouco. O universo de pessoa jurídica é muito mais diverso do que o universo de pessoa física. Então, eu vou contar um pouquinho de como a gente faz para selecionar ativos, mas, de novo, não é uma coisa... Ela é super personalizada, né? Então, o trabalho do Cláudio é estar junto a cada uma dessas empresas para entender muito a fundo as necessidades dela, enquanto o meu time vai estar classificando esses ativos em cestas que servem para cada uma dessas finalidades e ele poder montar a dieta de cada uma dessas empresas. Então, eu sou do time de alocação, nós montamos carteiras, nós somos 4 pessoas. É evidente que não são essas 4 pessoas sozinhas que garantem um serviço da qualidade que é trazida para vocês. É toda uma cadeia de valor. Então, quando a gente está falando de mercado secundário, a gente tem esse share do mercado secundário porque nós temos uma célula de IB que faz emissão de dívida, nós temos uma mesa de renda fixa que é ativa na negociação desses papéis, nós temos uma gestora que também negocia esses papéis e tudo isso faz com que a gente tenha essa oportunidade. Além disso, para recomendar um investimento para o investidor final, tem um time de análise, que no caso da renda fixa,
com uma frequência muito maior, é o que a Monique falou, dos ratings, que são anuais e feitos por empresas terceirizadas, é um time que vai estar acompanhando como está o crédito da empresa, se teve notícias sobre a empresa, se teve publicação de resultado, no caso das empresas de capital aberto, ou no caso dos bancos também, eles são obrigados a publicar pelo Banco Central e ver como esses números se conversam, porque é só assim que a gente vai poder saber, o risco que cada um desses títulos está correndo e se a taxa que eles estão oferecendo é adequada. E no caso dos fundos de investimentos, a gente tem um paralelo muito grande. Então, a gente tem uma área de distribuição que cria um relacionamento com essas casas e essas casas passam a, de certa forma, eventualmente até depender da gente, de forma que a XP consegue informações muito, muito transparentes por meio dessas parcerias. Então, a gente tem um time de análise de fundos, não é o meu, que ele visita com frequência, né? Eu acho que de 3 a 6 meses ele vai até essas gestoras, ele vai conhecer as pessoas, se trocou alguém na equipe, se não trocou. No começo do relacionamento entende há quanto tempo está junto, acompanha os resultados desse fundo, acompanha o mandato desse fundo, porque, como eu falei, o fundo é um veículo, a gente pode ter o fundo de renda fixa com pouco risco, com nenhum risco, com muito risco, a gente pode ter o fundo de renda variável e etc. Então, vai conferir se o mandato ele é cumprido, se as pessoas que estão lá, que trocaram, continuam fazendo isso, se a estrutura é robusta. Então, a gestão de fundos é uma atividade super regulada. Você precisa ter, assim, das coisas mais práticas, assim, de fechadura eletrônica a sítio de contingência, né? Se o prédio pegar fogo, o time tem que ter um lugar em outro ponto da cidade que ele anda, vai lá, porque eles estão cuidando de um volume muito grande de dinheiro e não é porque teve um problema que a banda pode parar de tocar. E esse time de análise de fundos faz isso e chegam, então, todos esses inputs para o meu time de alocação para entender, primeiro, o joio do trigo já foi separado e a gente passa a entender mandato. Então, quando a gente está falando de uma empresa que vai fazer caixa, olha, o meu dinheiro entra e sai o tempo todo, eu preciso dele disponível e eu não quero emoção na minha vida, eu quero que o dinheiro renda o que ele precisa render. Tudo bem, a gente tem os fundos com risco soberano, tem os títulos com risco soberano, ambos têm liquidez em D0 e D1, e isso vai servir para essa finalidade. Aí você tem a outra empresa que, olha, eu não devo precisar do meu dinheiro, mas caso eu precise, eu quero ele no mesmo dia. Então não tem problema, a gente pode passar a adicionar um pouco de risco de crédito para um fundo com um pouquinho mais de pimenta, vai te dar uma rentabilidade um pouco maior e vai cumprir todos esses outros requisitos que eu comentei. E a gente tem diversos outros exemplos. Então, a Monique falou de letras financeiras que tem mercado secundário ativo. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode comprar uma letra financeira que vai vencer daqui a 5 anos, ela tem uma taxa maior, porque tudo que é longo, tudo que, entre aspas, prende o seu dinheiro tem um prêmio de risco por isso. Vou falar que em 115% do CDI tem títulos dessa magnitude. Mas, se você precisar, você avisa o Cláudio, ele vai ver com a mesa e provavelmente ali em 1 a 5 dias úteis você vai conseguir negociar esse título e vai ter o seu recurso de volta. Óbvio, se você espera que você gaste ele daqui a 5 dias, não vai ser esse investimento. Como eu falei, cada caso tem um caso e é por isso também que a relação do assessor e do cliente ela tem que ser muito próxima para que você tenha o maior retorno possível sem precisar abrir mão de nada. Então, você não precisa correr mais risco do que você corria, você não precisa deixar o dinheiro mais preso do que você deixava. E o terceiro mito, que é investimento é sinônimo de bolsa de valores, isso, pelo amor de Deus, não vou nem entrar no mérito. Toda vez que eu escuto isso, olha, gente, não é. XP não é ações, XP é um pouco de tudo. Títulos indexados à inflação, títulos indexados ao CDI, títulos pré-fixados, fundos multimercado, renda fixa internacional, renda variável internacional e também renda variável brasileira. Mas eu espero que eu tenha conseguido te responder, Cláudio, um pouquinho da cadeia de valor, que é até poder chegar ao Cláudio para você falar, olha, dado que você me falou, eu pensei nessa carteira aqui. Então, tudo que está lá já passou por bastante crivo e uma bateria boa aí de avaliações. Legal. Pedro, uma coisa que você comentou, que a Monique também falou, que é extremamente importante, é que essa carteira ela muda, né? Simplesmente porque o mercado muda, né? A situação muda. Nós começamos o ano acreditando numa alta de PIB de 3%. Hoje estamos falando de uma queda de 5%, né? Então, esse dinamismo no mercado a gente consegue trazer para os clientes, tanto através da análise de vocês, né? do apoio de vocês, como através também da nossa mesa de investimento, da nossa mesa de renda fixa,
que é muito ativa com os nossos clientes. Então, apareceu oportunidade, a gente fala, curva de juros subiu, abriu, e eu tenho oportunidade interessante, a gente comunica aos nossos clientes dessas oportunidades. Claro que todo produto que a gente recomenda passa sempre pela análise da equipe do Pedro para que a gente possa fazer essa recomendação. Cláudio, legal essa sua colocação, perdão aí te interromper, mas bom, esse ano, falar em mudanças, enfim, esse ano é ridículo, né? Assim, a coisa está mudando com uma velocidade muito grande. De novo, isso reitera a importância de você ter uma assessoria de investimentos ativa, que é o que a gente busca oferecer. E eu sempre faço uma analogia para explicar o que é esse trabalho da assessoria, o que é o meu trabalho, que é em relação à nutrição. Então, o Cláudio, ele é um nutricionista, ele precisa conhecer o cliente muito a fundo, entender o que ele come, o que ele não come, e montar a dieta mais saudável para essa pessoa possível. Eu sou aquela pessoa que pensa qual é o valor nutritivo de cada alimento. Então, eu pego dos 400 fundos e falo, olha, esses 70 são proteína, esses outros 100 são carboidrato, e por aí vai. E os times de análise são, assim, a vigilância sanitária, né, que vai nos restaurantes, são aqueles que se propõem a fazer o melhor bife ou o melhor frango, e fala, olha, a cozinha está em ordem, está tudo saudável, tá o chefe é bom, é estudado, e por aí vai. Então, no final das contas, assim como tem a mudança de mercado, assim como você muda a sua dieta porque você tem objetivos diferentes, o mesmo acontece na sua saúde financeira, né? Então, o mercado muda, ele oferece riscos e oportunidades diferentes, você tem a sua aversão a risco, então se você é uma pessoa, enfim, uma pessoa jurídica que não quer correr risco nenhum, a gente tem que estar sempre de olho, porque mudanças no mercado podem trazer coisas novas que você fala, olha, não é mais aqui que a gente tem que estar, a gente tem que ir para outro lugar. Por outro lado, se você é uma família que está criando um patrimônio de longo prazo, está buscando um retorno maior, quando surge uma oportunidade maior, de novo, o Cláudio tem que ir lá e falar para vocês. E é um pouco do que o nosso time faz, é buscar justamente essas mudanças e essas novas oportunidades. Legal, Pedro. Dentro do que você comentou, o cliente conservador, aquele cara que assim, eu sou conservador, eu quero o meu dinheiro mais curto possível, no máximo um ano, porque eu tenho um caixa mais nervoso, enfim, ou porque simplesmente eu gosto de ter mais liquidez. O que você recomenda? Tem um produto específico? Tem uma carteira específica? Fala um pouquinho para esses clientes, por favor. Não, legal, com certeza, Cláudio. Um ano como é que eu vou dizer? É um horizonte longo para uma pessoa jurídica, um horizonte curto para uma pessoa física, mas no universo da pessoa jurídica, pensando em um ano, tem bastante coisa para trabalhar, tá? Então, uma coisa é você falar, eu preciso daqui a um ano. O que a gente vai fazer? Ligar na mesa de renda fixa e falar, cara, o que você tem de títulos que vençam daqui a um ano? Vai olhar os nomes, vai olhar as taxas, dependendo do volume financeiro, selecionar uns 3 ou 4 títulos e fazer essa composição. Eu acho que a gente conseguiria coisas aí na casa de 130% do CDI, é uma estimativa, e com diversos nomes bancários. Óbvio, isso é uma coisa de oportunidade, né? O dia que você liga, você vai ver o que tem. Se esse um ano eu vou amadurecendo e tal, mas no máximo eu quero esperar um ano, já dá espaço para a gente trabalhar com fundos aí que você resgata em 30 a 40 dias. É o caso, por exemplo, do JGP Feeder 3, é um fundo de crédito. Um ano a gente não vai fugir da renda fixa, tá? Não é horizonte para se pensar em ações, nada disso. Mas a gente já consegue um fundo de crédito mais interessante como é o JGP, é um horizonte tranquilo para a gente ter um retorno, uma confiança muito, muito grande no retorno positivo. E tem os fundos curtinhos, que nada impede você de esperar um ano. Então, a gente tem o Arx Denari, tem o XP Referenciado DI, o XP Advisory Corporate, são fundos que você pede o dinheiro hoje e está na sua conta amanhã, e nada impede que você fique com eles por um ano. Mas se você não tem certeza que você vai conseguir esperar esse tempo, provavelmente a gente vai para uma opção dessas. São opções que elas buscam uma média de 104%, 105% do CDI, mas hoje provavelmente você vai ter um retorno acima disso, porque a gente está surfando essa recuperação e os fundos de crédito têm se beneficiado bastante. Eu acho que numa empresa aí com um ano a gente iria nessa linha. Então, renda fixa dá para colocar um pouco de crédito, que é retorno, e entender. É um ano cravado, é pelo menos um ano, ou é no máximo um ano. E esse é o trabalho que o Cláudio vai desenvolver com cada um dos investidores para selecionar esses nomes aqui que eu citei de exemplo. Legal. Na verdade, Pedro, tem um segredo, né? Se eu quiser ter mais rentabilidade, eu vou ter que abrir mão de liquidez ou aceitar mais oscilação na minha carteira.
carteira, né? Só para exemplificar o que o Pedro e a própria Monique já comentou, se eu pego um título, hoje a Selic está em 2%, tem reunião do cupom acontecendo hoje, terminando amanhã, deve ficar a manutenção aí de 2%. Nós temos títulos aqui que eu pego de 5 anos com 9, 9,15, 9,20 de taxa pré-fixada, né? Lógico que você pegar uma taxa pré para 5 anos, pode ter um pouquinho de risco de inflação, mas se eu pegar, por exemplo, um título aqui, PCA mais 4,45, eu estou falando de juros real de 4,45 contra um juros real negativo, a gente vem tendo agora. Quer dizer, olha a importância do planejamento que a Monique e o Pedro comentavam, né, Pedro? Com certeza, com certeza. E o mais importante, então, é mudar o dia a dia, né? Então, você passa a estar antenado nisso o tempo todo. Na verdade, você vai ter uma pessoa fazendo isso por você, mas você passa a criar essa cultura de, olha, o meu dinheiro parado, ele está jogando contra, né? Então, você até falou assim, olha, não tem segredo para ganhar mais, a gente tem que fazer uma dessas coisas quando a gente está falando da nossa plataforma, né? Porque na nossa plataforma não tem cilada, mas lá fora tem cilada. Então, às vezes, você vai... Putz, assim, a gente já viu cada coisa, de arrumar um produto que deixa o seu dinheiro preso, te paga lá 2/3 do CDI, coisas dessa natureza. Então, dá para errar. Claro, a gente criou, aqui dentro, a gente criou todo um arcabouço que não dá margem para esse tipo de coisa, né? Nós somos um mercado independente, o mercado independente ele é mais competitivo e quem se beneficia de competição é sempre o cliente, é sempre o consumidor. E é por isso que aí, como o Claudio falou, a gente chega nas melhores taxas do mercado e aí você passa a adotar o risco que você quer, o risco de liquidez, o risco de crédito ou risco nenhum, mas pelo menos garantindo ali a sua taxa de juros. Legal. Obrigado, Pedro. Vinícius, vamos colocar você também no jogo aqui. Ô, Vinícius, fala uma coisa para mim. Investimento exterior para dinheiro de caixa de empresas faz sentido? Mas, bom, boa noite, Cláudio. Obrigado pela pergunta. Boa noite a todos. Faz sentido, mas não é algo óbvio, né? Eu sempre gosto de falar assim, sempre fazendo um paralelo com a pessoa física. Quando a gente fala de uma alocação global para uma pessoa física, faz todo sentido uma parcela do patrimônio estar alocado no exterior, por questão de diversificação. Seja essa exposição feita através de fundo, que a gente tem hoje na plataforma da XP, que dá acesso a empresas no exterior, ou a dívida no exterior, né? A gente tem fundos de renda variável e fundos de renda fixa, uma diversidade bem grande desses papéis, seja também com uma alocação direta. Então, abrir uma conta no exterior, fazer uma remessa de dólar e fazer os investimentos diretamente por lá. Tá? Só para falar o porquê disso faz sentido para a pessoa física, a questão de diversificação patrimonial, colocar o recurso moeda forte, ter acesso a oportunidades que o mercado brasileiro não consegue nos trazer. Então, empresas de tecnologia e outros setores que a gente ainda está engatinhando aqui no Brasil. Só para falando de número, né, só para vocês terem uma ideia, a gente teve, obviamente, a crise agora no primeiro trimestre de 2020. Se você pegar o acumulado do ano na Bolsa Brasileira, a gente está com uma queda de quase 13%. Você pega o S&P, que é o principal índice dos Estados Unidos, a alta já está em quase 7,5%. E se a gente pega a Nasdaq, que é o índice das empresas de tecnologia lá fora, o índice está em quase 30% de alta. Então, só para ter um parâmetro do porquê que é importante a diversificação de patrimônio do ponto de vista geográfico também como um todo. Falando de PJ, né, por que não é óbvio? Porque uma empresa, por exemplo, que tem toda a tua... não pretende ter nenhuma filial no exterior, não tem cliente no exterior, não faz exportação, algo assim, eu não vejo muito motivo para você ter uma alocação, uma exposição internacional na gestão de caixa ali da empresa. Tá? Mas tem alguns tipos de empresa que faz sentido, né, ou que eventualmente já tem alguma parcela do patrimônio lá fora. O que a gente mais viu nos últimos anos de empresa que tem esse tipo de demanda e que faz sentido a gente ter um recurso lá fora são empresas ou que receberam, né, empresa que recebeu um aporte de um fundo internacional e quer deixar esse recurso alocado lá fora, ou empresas brasileiras que estão planejando expandir internacionalmente, então já faz sentido mandar um recurso e deixar ele alocado no exterior, ou exportadores, né? Exportadores também que acaba tendo uma gestão de caixa, tem que ter dinheiro lá fora, recebe dinheiro com frequência no exterior, então esses três
Essas 3 situações são as mais comuns de empresa que, eventualmente, tem uma parte do caixa lá fora. Tá? Falando de produto, né, como é que a gente normalmente faz a alocação de recursos no exterior? Acho que, obviamente, sempre vai depender do caixa da empresa, se é um caixa um pouco mais de longo prazo ou se é um caixa um pouco mais nervoso, mas a gente sempre tem que adaptar a nossa realidade ao mercado americano. Quando a gente fala, falando dos Estados Unidos, né, quando a gente fala aqui de empresas que recebem recursos lá fora, a gente tem como benchmark, né, como a Selic, no CDI dos Estados Unidos, o Fed Fund Rate, que hoje está numa taxa de mais ou menos 0,10% ao ano, a taxa efetiva, né, ele está no range ali de 0 a 0,25% ao ano. Dada essa realidade, o que a gente normalmente faz para um caixa que está lá fora, mais de curto prazo, né, um caixa um pouco mais nervoso, é fazer alocação em CD, que é Certificate of Deposit, que é basicamente o equivalente ao CDB aqui no Brasil. Então, tem CDs de bancos brasileiros emitidos lá fora, que eles remuneram um pouco melhor. Então, como eu falei, o Fed Fund de um ano, ele tá sendo, a taxa é 0,10% ao ano. A gente pega um CD de um mês, por exemplo, a taxa já vai para 0,20% ao ano, um CD do Banco do Brasil, por exemplo. Um CD de 3 meses, a taxa vai para 0,5% ao ano. Então, para esse caixa mais nervoso, a gente consegue fazer aplicação nesse tipo de ativo. E para um caixa um pouco mais estruturado, né, como o Pedro falou, um ano, às vezes, para uma empresa é um prazo longo. A gente tem alguns títulos de dívida, tanto de empresas americanas como de empresas brasileiras, que têm vencimentos mais curtos. Então, um vencimento de 1, 2 até 3 anos. Então, a gente também consegue fazer uma alocação lá fora nesses títulos de dívida, naturalmente empresas que a gente se sente confortável com risco de crédito, para você conseguir ter uma rentabilidade um pouco maior. Daí a gente já está falando em um yield aí próximo a 2% ao ano, tá? 2 e pouquinho por cento ao ano para esse tipo de alocação. Mas resumindo aqui toda a minha fala, é isso. Assim, a alocação de caixa no exterior para PJ não é algo óbvio, mas faz sentido para aquelas empresas que eu comentei, ou que fazem exportação, ou empresas que receberam um aporte de capital lá fora, ou que pretendem expandir o negócio delas no exterior, e a gente consegue auxiliar em toda essa parte de gestão, montagem de carteira, através da XP nos Estados Unidos. Tá? A XP hoje, lá fora, a gente tem basicamente quatro unidades, então a gente tem escritórios em Miami, Nova York, nos Estados Unidos, e na Europa a gente tem escritórios em Lisboa, em Portugal, e Genebra, na Suíça. Tá? Legal, Vinícius, obrigado aí pela resposta. Pessoal, só lembrando que assim a gente vai responder as perguntas via chat. Então, quem quiser, por favor, faça a pergunta, que no final aí a gente responde. Vinícius, só um tema, você comentou aí da recuperação da Bolsa Americana muito mais rápida, né, do que está acontecendo no Brasil, isso com eleição presidencial para acontecer semana que vem, né? Uhum. Não, exatamente, a eleição assim, um ponto que a gente está acompanhando muito de perto, né? Então, a gente tem aí o Trump e o Biden concorrendo. Aparentemente, os resultados estão mostrando que a chance do Biden ganhar é muito maior, mas qual que é um ponto que é importante de ser levado em consideração e que a gente considera o cenário de maior risco? Acho que não é a eleição do Biden, que seria ruim para o mercado, mas existe já uma precificação nos ativos, caso ele seja eleito. É mais uma indefinição com relação a quem vai ser o presidente. Porque o que acontece? Hoje, os americanos estão fazendo, boa parte dos americanos, por questão do coronavírus, estão fazendo a votação via correio. E acredite ou não, o correio de lá é tão ruim quanto o nosso. Então, às vezes, você manda uma carta, demora 2, 3 semanas, então pode atrasar a contagem de voto. Se houver uma eleição muito disputada, muito provável que o Biden ganhe, por exemplo, muito provável que o Trump entre no Congresso para refazer a contagem de votos, etc. E isso pode provocar uma volatilidade muito grande no mercado, que acho que pior do que um democrata que eventualmente vai aumentar imposto para a empresa e vai taxar grandes fortunas nos Estados Unidos, é a indefinição de quem vai ser o presidente da maior potência do mundo. Então, esse é o maior risco que a gente vê hoje
inclusive nos nossos portfólios, carteiras recomendadas, a gente tem ali uma parte de proteção em S&P, vendo que isso pode ser um risco bem relevante nos próximos dias até, né? De judicialização, na verdade, da eleição também. Ô Vinícius, me fala uma coisa. O cliente que, por exemplo, tá bom, eu não quero me preocupar com isso e eu quero simplesmente ter um volume X e eu quero terceirizar essa gestão para vocês. A gente tem essa solução dentro da XP? Tem. A gente consegue fazer essa gestão discricionária, que a gente chama, dos investimentos da empresa. Então, hoje, a XP tem diversas gestoras ali dentro. Acho que a maior parte de vocês deve conhecer a XP Gestão, por exemplo, que é a gestora que faz todos os mandatos abertos, então, aqueles fundos que estão disponíveis para investimento na plataforma. A maior parte deles, quem faz a gestão é a XP Gestão de Recursos. E a gente tem uma gestora que ela é focada em mandatos exclusivos, que é a XP Advisory. Então, basicamente, ali você vai montar um mandato para a gestão de fluxo de caixa da sua empresa. Então, é construída uma política de investimento a 6 mãos, que a gente chama. Então, é o cliente, né, a empresa, o assessor e o gestor da XP Advisory para montar uma política de investimento de acordo com as diretrizes da empresa. Se a empresa não tiver uma diretriz estabelecida, a gente ajuda a montar isso também, até algo importante do ponto de vista de governança da empresa. E, a partir daí, o gestor da XP Advisory ele vai ter liberdade para tomar as decisões de investimento, sempre levando em consideração e sempre seguindo aquela política que foi pré-estabelecida, né? O que eu vejo de benefício com relação a esse tipo de gestão hoje? Acho que, como todos vocês comentaram, Cláudio, a Monique, o Pedro, a gente está em um cenário de juros muito baixo, né? Então, antigamente, né, quando a gente tinha aí uma Selic a 14% ao ano, você podia ter um ganho real, tendo pouco risco, prazo curto e alta liquidez. Esse cenário hoje não existe, né? Se você quiser ter um ganho real nos investimentos, você vai ter ou que tomar mais risco, ou que aumentar prazo, ou que diminuir liquidez. Então, é um grande desafio. Ficou, de certa forma, mais difícil você ganhar dinheiro. Então, acho que ninguém melhor do que um gestor profissional que está ali no dia a dia do mercado, está acompanhando as notícias, tem contato direto com Brasília, para tomar essas decisões, para tomar esse tipo de risco calculado, para eventualmente conseguir atingir um objetivo de rentabilidade, do que o gestor profissional consegue fazer esse trabalho muito bem. Assim como acho que o trabalho de assessoria de investimento como um todo também ganha muito valor nesse cenário, né, que você precisa de uma pessoa especializada em investimento para poder conseguir agregar valor e gerar alfa na carteira. Alfa que a gente chama de conseguir ganhar do mercado com relação à rentabilidade. Aí, com relação às estruturas, né, que a gente normalmente utiliza para investimento ali discricionário, que a gente chama, tem as carteiras administradas. Basicamente, você dá uma procuração para o gestor passar a assumir a tomada de decisão de investimento no teu portfólio, ou os fundos exclusivos, que são aqueles fundos que vão ser montados para uma instituição, para uma PJ, por exemplo, e é um CNPJ adicional, e o gestor também vai ter esse veículo para poder tomar a decisão de investimento, para poder fazer todas as alocações ali dentro. Legal. Por isso, a vantagem, inclusive, principalmente quando você faz a troca de ativo, né? Quando eu como advisor, eu faço uma troca de ativo, eu estou pagando imposto de renda, né? Você, quando faz isso dentro do fundo, você não tem esse impacto, né? Exato, você não tem esse impacto direto, você consegue compensar ganho e perda de classe de ativo diferente, né? Você não precisa se preocupar com isso, porque no final do dia o que vai valer para efeito tributário é a valorização da cota do fundo. Não vai ser o ganho ou perda em cada um dos ativos que compõem a carteira. Então, não tem como em cotas, outra grande vantagem também, exato, né? O fundo fechado também não tem o come cotas, então é um veículo um pouco mais de longo prazo, né? Isso é importante ressaltar, um veículo com pouca liquidez, então de fato tem que levar em consideração isso, tem que ser um caixa de empresa que você tenha uma visão um pouco mais de longo prazo, um caixa mais estruturado, eventualmente até capital dos sócios, para fazer sentido constituir esse veículo.
Legal. E lembrando que todas as soluções que a gente colocou aqui para a pessoa jurídica, né, a gente fala da pessoa jurídica, mas ela serve também, né, a gente tem fundos exclusivos, carteira administrada, tem investimento no exterior também para a pessoa física, né, que é o mais trivial se falar. A gente trouxe esse tema exatamente para mostrar que isso dá para fazer também da pessoa jurídica. A gente trouxe esse tema que é exatamente por esse motivo, né, para dizer, olha, Cláudio, eu não sei o que fazer, não quero fazer, não quero receber ligação da mesa de renda fixa, se ele tem renda variável, não quero receber. A gente faz aí a gestão discricionária que o Vinícius comentou, claro que dentro do mandato, né, dentro do mandato do que a empresa permite, e a gestão é feita com eficiência também pela XP. Certo, Vinícius? É isso, né? É isso, exatamente isso, Claudio. Muito bem. Gente, não tem perguntas nenhuma, a gente já está completando aqui 1 hora aqui de live, eu não queria me estender muito mais, mas assim, só para a gente fazer um fechamento aqui, queria chamar a atenção aí, e, por favor, como complemento aí da Monique, da importância do planejamento, né? Da importância que depois que a taxa de juros saiu de 14% e veio para 2%, pode voltar, ela pode daqui a 3, 4 anos estar 5, 6, 7, mas dificilmente volta a 14, né? Pelo menos é o nosso cenário agora, né? O nosso cenário atual, pelo menos num curto prazo a gente não vê isso acontecer. A importância desse planejamento, né, Monique? A importância de você sentar e definir o seu caixa de curto, de médio, de longo prazo. O de longo prazo eu posso ter um pouquinho mais de volatilidade, aceitar um pouco mais de risco. É isso, né, Monique? Sem dúvida, Cláudio, eu acho que o momento é de análise e ação, né? A gente não pode postergar, a gente vê alguns empresários falando, não, daqui o ano que vem, começo do ano que vem eu começo a olhar. Então, assim, o momento é agora, né? Eu acho que o que a gente tem que despertar é que tem muito dinheiro na mesa e o nosso objetivo é realmente colocar isso no bolso do acionista, né? Exatamente, exatamente. E assim, eu já chamei a atenção disso no começo, mais uma vez, juros real negativo, o mundo está vivendo, o que não está vivendo o juros nominal negativo, está vivendo aí grande parte aí de juros real negativo. Então, esse planejamento que a Monique comentou, com a diligência, né, que o Pedro falou, a importância da alocação, da gestão, né, com o apoio também da equipe lá do Vinícius, né, que pode nos apoiar para fazer investimento no exterior, para fazer uma carteira administrada, para fazer um fundo exclusivo, é fundamental para a gente fazer uma boa gestão e sair dessa mania que a gente tem de falar, porque a gente carrega isso há muito tempo, percentual do CDI, né? A gente fala isso há muitos anos. Vamos trazer isso para uma taxa nominal, né? Como é feito lá fora. Então, 101% de nada é nada, né? 196% de nada é nada. Então, aqui o que eu acho que o recado mais importante é chamar a atenção de todos para a reflexão da necessidade de parar, olhar para a empresa, olhar para você, se for na pessoa física, e fazer um planejamento. A gente escuta muito ainda, né? Eu posso investir em longo prazo, eu posso fazer para 6 meses. 6 meses é amanhã, né? 6 meses está longe de ser longo prazo. Então, esse planejamento é fundamental. Na verdade, sempre foi, né? Mas hoje, com a taxa de juros baixa, ela fica muito mais evidente. E com taxa de juros real negativa, ainda mais evidente. Certo, gente? Perfeito. Sem dúvida. Muito bom. Não tem perguntas, então eu agradeço a participação aí da Monique, do Pedro, do Vinícius, agradeço a participação de todos. Estamos à disposição lá na Aspen, lá para poder auxiliar vocês, para vocês entenderem também a equipe que está por trás da Aspen, né? O que está por trás do nosso escritório, né? São pessoas extremamente qualificadas que trazem aí a melhor solução de investimento para vocês. Certo? Cláudio, obrigado. Prazer aí. Fechado. Precisando das ordens. Valeu, obrigado. Boa noite. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.